Rosana, gente, faz parte do Cores da Adoção, desde o princípio, né, Rosana? Rosana e Rubens. Nós somos companheiros lá do Rosa, eles começaram no Rosa também. Ah, não, no Café, não foi, Rosana? Não, na verdade, eu comecei no Rosas, Ah, e depois o Rubem entrou no meio do caminho, e depois começamos naquele grupo que a Silvana coordena com a Lúcia, lá em isso. Cascadura. Ana Gonzaga. Ana Gonzaga, isso, me faltou memória. O Ana Gonzaga, aí habilitamos por lá. Na verdade, a gente também frequentou grupos em Campo Grande, e depois a gente ficou durante muito tempo no Bennett, né, no pós-natal de adoção. Durante 2 anos, né? 2 anos, mais ou menos. E aí, por questão de agenda e de vida, a gente acabou parando de ir lá, né? Por conta da distância, que a gente mora pertinho de onde está acontecendo a reunião, né? A gente mora aqui perto do Rio 2, no Cidade Jardim, mas aí a agenda ficou complicada, e aí nos aproximamos novamente no meio do percurso, conhecemos vocês e estamos aqui colaborando, ajudando, participando, vibrando, compartilhando alegrias, todas as coisas boas e as coisas não tão legais. Muita saudade de vocês, de verdade. Posso Obrigado. falar então, Saulo? Pode. Deixa eu só terminar de te apresentar rapidinho. Rosana é nutricionista, ela é professora, ela é mãe por adoção também de duas meninas, são gêmeas. Ela e Rubens frequentam também conosco aqui o pós-adoção, permanecem fazendo acompanhamento. E ela foi convidada para falar para a gente sobre os aspectos nutricionais. Por que desse tema? O Cores tem por proposta de atuação, isso não é padrão entre os grupos, tá? Cada grupo tem uma forma de trabalhar diferente. Nós temos, dentre as nossas propostas, uma delas, a disponibilidade de oferecer temas que sejam de interesse das pessoas que frequentam. Então, sempre no início do ano, a gente faz uma enquete com as pessoas que frequentam sobre temas que gostariam de ouvir e a gente prepara e organiza essas reuniões para atender. Esse é um dos temas que foi solicitado pelos professores, tá? Então, a gente vai falar sobre aspectos nutricionais. Vai lá, Rosana. Tá joia, então. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Para mim, acho que o Rubem aqui do meu lado também é um prazer muito grande. Uma pena de não poder estar presente, mas foi até uma decisão difícil não ir por conta da questão de fato do isolamento, né? Primeiro que na família eu acho que eu sou a única que pode circular, né? Primeiro essa pessoinha aqui duplamente de risco pela idade, principalmente pela asma, e por estar como referência entre os meus pais, entre a minha sogra. Então, no momento de pandemia, a gente tem que tomar conta dos nossos familiares mais, de fato, vulneráveis. Tá? Mas, enfim, eu vou procurar... Eu mudei um pouco do que eu já tinha apresentado isso em outro momento, em outro grupo, para tentar tornar a fala um pouco diferente e a gente abordar essa preocupação toda. O convite, quando foi colocado nessa aula, a gente pensou logo no início da pandemia, né? Seria em abril, a gente foi na reunião de março, e aí foi aquela tipo vendaval de hoje à tarde, que mudou as nossas vidas todas. Então, por isso que eu falei, eu mudei, né? Porque eu já tinha trabalhado alguma coisa, mas eu mudei. E como é que eu vou, primeiro, assim, colocar o desafio, porque o Saulo me coloca a nutrição da infância e adolescência, ou seja, um módulo inteiro de ensino à distância. Mas eu achei diferente, uma forma de tentar diferente abordar essa questão, invertendo um pouco a ordem, tá? Eu fiz só um roteirinho aqui, para não me perder, e aí eu vou estar falando como professora, quando o microfone na minha frente pinto no lixo, tá, gente? Eu falo pra caramba. Mas vocês podem, aqui no chat, colocando perguntas, eu tento ir administrando aqui, conforme eu abro aqui do lado, e os presentes também podem colocar. Tá? Por que eu mudei um pouco essa apresentação de hoje? Na verdade, toda vez que a gente se revisita num tema, né, eu também me revisitei hoje de tarde, né, e olhando toda a nossa história com as meninas. Como o Saulo falou, eu e o Rubem somos pais por adoção. O Rubem já tem 2 filhas biológicas de um relacionamento anterior. No meu caso, não. Eu optei pela maternidade, pela adoção. Tá? Foi uma história construída já de longa data, iniciando sozinha e depois
quando essa pessoinha que chega do meu lado e me adapta num relacionamento a dois, e vieram duas numa construção. Demorou um pouco tempo, mas vieram. Tá? Nossas filhas, nós conhecemos elas com 5 anos, e essa semana completa exatamente, né? Exatamente. 5 anos nós começamos o primeiro estágio de convivência, né? Quando começou a nossa história. Nós conhecemos as meninas, elas não são do Rio de Janeiro, elas são da Bahia. Eu estou dando esse preâmbulo porque isso faz parte do tema da alimentação. E nós entramos em contato com elas a primeira vez no dia 26 de agosto. E na data que a gente está vivendo agora, a gente estava numa cidade pequenininha no interior da Bahia, que se chama Senhor do Bonfim, que é próxima à cidade delas, que por questão de segurança, no primeiro estágio de convivência que a gente teve, a gente foi para um hotel e ficamos lá por 7 dias, e a priori era para vir para o Rio no dia 8 de setembro de 2015, né? Só que deu um nó no meio da história e elas só chegaram em maio de 2016. Há 9 meses, completos exatamente 9 meses depois. Mas deu certo, né? Depois de uns tumultos aí, mas isso é porque era coisa da Bahia, gente, por conta de uma vara complicada, de uma cidade complicada, ou seja, mas valeu a pena tudo. Por que eu estou dando esse preâmbulo? Quando eu vou começar a falar da questão da nutrição, antes disso, eu queria colocar a questão da alimentação para a gente. Né? A alimentação ela é regada de afetos, de sentimentos que a gente lembra na nossa memória. Então, a primeira coisa que hoje de tarde, quando eu estava pensando nesse bate-papo, né, com vocês, era eu remeter o que é alimentação para mim. O que vem na nossa memória quando a gente fala da alimentação. Que cheiros e que sabores são esses que vêm na nossa memória. Porque isso é a primeira coisa que a gente fala na nutrição. A nutrição, ela tem a alimentação, ela tem a nutrição, de fato, é uma pontinha, né? Recomendações nutricionais, o que a gente precisa ou não precisa, isso é uma coisa, por incrível que pareça, muito mais simples do que a gente imagina. Mas esse ato de alimentar é uma tarefa muito importante, porque o alimento, ele vem de afeto. As memórias que, se cada um de vocês começarem a pensar, né, o que vem lá de trás. Eu hoje conversando, né, com o Rumi, exercitando esse tema, eu me lembro dos bolinhos de chuva na casa da minha avó, das rapanadas na casa da minha mãe, dos doces da madrinha da minha irmã. E isso tudo, essa construção da memória, é o primeiro contato que a gente tem da alimentação e é o primeiro contato que a gente vai alimentar os nossos filhos. E principalmente quando vem por meio da adoção, isso é muito importante. Porque o que acontece? Os nossos filhos, eles vêm com uma história anterior. Filhos ou filhas, né? Eles vêm de uma história anterior. E uma história anterior que é regada também de memórias afetivas, positivas e memórias não tão positivas, que na maioria das vezes perpassam pela alimentação. E isso a gente viveu, né, assim, no primeiro contato, não só lá na Bahia, eu chego me emocionando de lembrar disso, mas enfim, vamos lá. Quando a gente estava lá na Bahia, quando as meninas chegaram aqui, memórias afetivas muito saborosas, quando elas chegaram em maio de 2016, falando do que ia comer, né? Uma delas é essa daqui, vem cá. Essa daqui é a Alice, elas são gêmeas idênticas, tá? Então depois a gente vai fazer uma pegadinha de trocar de roupa. Elas estão com 10 anos agora, essa daqui é a Alice, tá? Isso aqui são as pessoas, lembra lá do pessoal do Cores? Naquele espaço, tá bom? Não lembro. Você foi lá no esse espaço não vai lá. Deixa eu ver aqui, depois no mandarim. Vai lá jogar agora, tá? Tchau, sim, filha. Tchau! Isso. A gente faz de conta que tem educação. Então, quando a gente chega na Bahia, né, nesse primeiro estágio de convivência, nessa cidadezinha, era uma pizzaria, uma cidade muito pequena, uma região de fato bem socioeconômica, bem uma desigualdade muito grande. A gente tinha uma pizzaria, uma excelente lanchonete. E a gente, vamos lá, vamos lanchar, era final de semana, vamos comer pizza? Na mesma hora elas perguntam, o que é pizza? Elas tinham 5 anos, né? E aí a gente se olha, não sabe o que é pizza, mas vamos comer pizza. Comeram primeiro, vamos comer, e elas não comiam pizza. Comeram, provaram, um estranhamento, hoje devoram pizza.
E depois, vamos tomar refrigerante? Bom, na minha formação de nutrição, eu não sou radical, eu só odeio a Coca-Cola, mas os outros refrigerantes são toleráveis, né? Até porque a pessoa que ama refrigerante. Então, ok, vamos lá, libera refrigerante. E daí elas não sabiam falar o que elas queriam, sabiam dos sucos. Elas escolhiam pelas cores. Então, era claro para a gente que, obviamente, elas chegaram no abrigo com meses, né, com 5 meses, e ficaram lá a vida inteira delas. A gente conheceu elas com 5 anos e meio. Então, elas não conheciam essa vasta variedade de alimentos de quem mora aqui no Rio de Janeiro tem, né? Então, isso foi o primeiro impacto que a gente teve. O outro impacto foi quando chegou no Rio de Janeiro, a gente ofereceu a alimentação daqui, o feijão, por exemplo, nosso feijão preto, para elas, impossível. E eu, como a nutricionista e tentando imaginar que tinha que colocar o feijão na alimentação, fiz de tudo. Depois desconstruí e mudei. Depois veio o sanduíche de jacaré. Sanduíche de jacaré. O que é sanduíche de jacaré? E procura na internet, aí descreve o que era isso. Acarajé. E por aí foi a nossa descoberta, né? Vários. Um delas foi, a gente descobriu ano passado, em outubro do ano passado, que elas pediam, a Alice que estava aqui agora, pediu um sanduíche de carne assada desfiada. E eu fazia tudo, nada era igual. Estávamos nós viajando em Natal, eu tinha ido para uma reunião de trabalho, eles foram me acompanhar, conseguimos. Em Natal, comendo pastel de carne, veio um pastel de carne de sol. Na mesma hora, Alice, quando quebrou o pastel, eu falei, caramba, vai reclamar. Não, ela me mostra, mãe, tá vendo? É essa carne aqui que eu quero que você faça. Eu lembrei, é a carne de seca. Aí eu, caramba, é carne de sol. Ela, não, é carne de seca, mãe. Eu falei, tá, carne de seca, porque elas moravam no sertão nordestino, né? É realmente bastante área, então deve ter esse hábito lá. E comendo a siriguela. Foi outra coisa assim, muito engraçada, muito interessante. Elas comeram siriguela na entrada do restaurante. Mãe, a gente comeu isso com vocês, eu estava com saudade de elas devorando siriguela, devorando. Eu falei, não, a gente nunca comeu isso no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que comi com você. E é uma delícia. Ali a gente começa a se dar conta dessa mistura, que obviamente elas estão 4 anos com a gente, né? Ano passado a gente concluiu o processo de adoção há 2 anos atrás, quando saiu a certidão. Mas essa mistura de sabores, de acolhimento e também de memórias afetivas boas, o lado ruim por exemplo, eu não posso fazer sardinha em casa de jeito nenhum, e eu não como carne, mas de vez em quando eu como pescado, e tento comer uma latinha de atum com alguma coisa, não consigo mais, porque elas têm uma aversão muito grande em função de uma vivência muito ruim que elas tiveram no abrigo de onde elas vieram, que comeram essa preparação de atum com maionese, pelo que a gente entendeu, estava estragado. E elas passaram mal uma noite inteira trancadas no quarto. Propositalmente eu estou falando isso porque esse é uma coisa muito importante, que quando elas começam a contar, a gente começa a entender e começa a reconstruir a nossa história em relação à alimentação. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente acolhe os nossos filhos pela adoção, a gente tem que ficar atento nisso. No primeiro momento, é claro, gente, que eu estou falando, eu aprendi na vivência, tá? Porque não tem um livro sobre isso. Até eu procurei e tentei ler sobre alimentação especificamente, a gente não consegue. Nessa chegada, é sempre recomendado que quando a gente está entrando em contato com as crianças, a gente não só leia o processo delas para tentar entender tudo que a gente consegue, e se tem do ponto de vista da saúde, né, algum problema de saúde, visível ou não visível, se tem, por exemplo, diabetes, se tem alguma doença intolerância à lactose, intolerância a glúten, quando são crianças muito pequenas, isso às vezes pode aparecer, ou quando a gente não conhece, chegou na nossa casa, a gente vai fazer uma visita no médico. O médico é a primeira porta de entrada para a gente ter uma noção do tipo, aonde a gente está pisando. Tá? Eu, obviamente, precisei de um exame de sangue. Né? O Rubem ri muito, porque para ele não precisava. Que vejo que para mim não faria diferença nenhuma. Por exemplo, um pediatra muito amigo nosso, ele falou, Rosana, eu vou pedir HIV, você quer? Eu falei, claro que eu quero. Mas isso muda alguma coisa? Eu falei, claro que não. Eu só preciso saber com o que eu estou lidando. Pedi todas as vitaminas, minerais, nutrientes. Mas veja, isso é uma característica, pela minha formação, de saber o que eu estava precisando alimentá-las.
colocar na alimentação. Elas chegaram com déficit de peso, ou seja, com a leitura que a gente aprende desde nutrição, né? Alice, principalmente, com peso muito abaixo da curva, sempre altas, mas muito abaixo, eram realmente desnutridas. Característica de pele, de desnutrição, de cabelo, de face, de tudo. Isso, clinicamente, era uma coisa importante, porque eu precisava recuperar. E aí a gente entra no engano, que isso faz parte da alimentação, que a gente quer recuperar tudo muito rápido, inclusive os danos da alimentação. A gente aprende a frear e olhar e conhecer os nossos filhos e filhas que estão chegando sobre essas lembranças dos sabores e das memórias da alimentação. Porque isso é uma coisa fundamental para que a gente possa reconstruir essa memória afetiva em sabores que façam parte da família que elas estão ali agora. Que elas lembrem, vamos preparar um tal bolo, aí come tal bolo na casa de alguém, da família, né? É o bolo da vovó, né? Então, eu quero comer esse bolo da vovó agora. Não, esse bolo da vovó é só no aniversário da vovó. É claro que a gente pode fazer a hora que a gente quer, mas quando a gente começa a criar esses laços afetivos pela alimentação, a criança ela vai se sentindo acolhida na família. Essa semana eu recebi um elogio imenso. Eu que não preparo carne, consegui assar uma carne igual a minha mãe. Alice brincou, mãe, você conseguiu fazer a carne igual a da vovó Lúcia. Para mim foi um elogio enorme, porque eu odeio carne. Mas consegui superar as minhas expectativas e temperar. E, obviamente, perguntei, mãe, como é que eu faço e tudo mais. Então, vejam que essas coisas são parte da memória do que a gente quer também colocar, inserindo os nossos filhos nas nossas famílias. A segunda parte que eu queria colocar com vocês é, além desses sabores, né, quando a gente acolhe, resgatando, então, o sanduíche de ajacaré, era a jacaré, inesquecível, sanduíche de ajacaré, e a carne de seca, quando a gente está tratando crianças que vêm de uma outra região, é importante a gente ouvir, perguntar, porque, obviamente, a gente teve um processo de aproximação que foi muito longo, foi atípico, tá? Realmente, por elas terem um processo muito complicado de onde elas vieram da Bahia, porque os genitores, eles não tinham ainda a destituição, o juiz não queria que elas viessem antes disso, enfim, tinha um nó aí no meio. A gente foi até conseguir-los trazer para o Rio 4 vezes na cidade. Então, isso fez com que a gente... Deixa eu ver coisa na mão. Uma cachorra latindo aqui. Fez com que a gente fosse conhecendo um pouco mais. E eu lendo tudo possível sobre o interior da Bahia, tenho amigos na Bahia, então pegando o hábito alimentar. Agora, quando chega a criança naquele turbilhão, né, a gente sempre aconselha de ter alguém que seja mais pé no chão para começar a ouvir e prestar atenção no hábito das crianças. Uma coisa que é muito interessante, às vezes a criança, quando é muito pequenininho, é claro, quando chega bebezinho, isso tudo é diferente, tá? A maioria das vezes são crianças maiores, crianças que não sabem comer com talher, pega a comida e bota na boca, às vezes até sabe, mas ela quer te testar, para saber como é que vai ser a tua reação. Quanto mais velha, mais testagem a gente passa, dá certo, funciona, né? Ela quer descobrir, ela quer pedir tudo que ela não conseguia comer, mas que ela via, e com a televisão mesmo, nos abrigos hoje com televisão, e com os comerciais de alimentação, que são terríveis, né? Terríveis, abomináveis, tem uma briga muito grande da discussão da indústria alimentar e a propaganda infantil. Ela quer pedir tudo. Ela vai no shopping, as nossas meninas não sabiam o que era shopping, não sabiam o que era elevador, não sabiam o que era nada daquilo. Então, quando a gente entrava, elas queriam pedir tudo que elas pudessem. No início, a gente cedia, né? Porque a gente cai muito Vem cá, filha, essa aqui é outra, tá? Essa daqui é a Aline, tá? Elas mudaram de roupa, não falei que ia fazer a pegadinha com vocês? Tá? É a mais tímida, a outra é mais... Não, oi assim, oi chama. Pronto. Estou na adolescência já, gente. Agora eu já sou mãe de adolescente. Estou perdida. Então, vou retomando, né? As crianças querem pedir tudo que elas veem na frente. E a gente comete um grande erro, né, no caso da adoção, que a gente quer acolher tudo que a gente pode, tentando recuperar o nosso tempo, que demorou pela maternidade, pela paternidade, e imaginar que aquela criança ficou muito tempo no abrigo, ou muito tempo numa situação muito vulnerável, e pelo alimento eu também vou dar esse acolhimento.
Esse é um problema grande que a gente tem, porque não é dessa maneira. Mas a gente aprende, tá? A gente vai aprendendo a dar um limite, mas nunca. Eu falo isso porque eu, principalmente, me peguei muito nessa questão de não correr quanto tempo de recuperar o que essas crianças tiveram pela alimentação. Vamos com o tempo, isso vai se modificando. Então, essa é uma outra questão. A gente tem que observar e ver, porque não é uma chantagem, né? A palavra é uma chantagem, mas é uma chantagem involuntária. A criança, ela quer também não só testar, mas ela quer recuperar e comer tanta coisa que às vezes ela tinha e não conseguia. A outra coisa de quando essas crianças chegam na nossa casa é a questão da compulsão alimentar. Porque imagine, quando elas vêm de um abrigo estruturado, elas tinham horário para comer. Se tem muita criança, mesmo estruturado, você tem a divisão da alimentação. Então, elas muitas das vezes comiam muito rápido. Eu falo isso porque a gente viu isso no abrigo, né? A gente pôde acompanhar a refeição delas no abrigo. Comia muito rápido para poder repetir, tá? Porque é uma questão de sobrevivência, né? É uma leitura que a gente tem e que acontece. Então, como lidar com isso? A outra questão, come e esconde o alimento e leva para o quarto. Tá? Esconde, porque sabe que no abrigo fecha-se tudo e a criança não pode comer à noite se tem fome. É normal, na adolescência, então a gente está perdido. Dá fome em horas assim, mais inesperadas possíveis. Então a gente vai e aos poucos vai falando, olha, tem hora para tudo, mas se você tiver fome, você pode comer. Agora, de repente, você não vai comer nesse determinado horário, que pode te fazer mal, ou seja, a gente vai reconstruindo essa questão com elas. Tem uma questão também de quando vê o alimento, ela fica naquela dúvida de posso comer? Eu posso pegar? Essa eu acho que é a mais difícil, que até hoje, vocês veem, as meninas estão 4 anos com a gente, até hoje a gente se pega as duas, mãe, eu posso pegar com aquela coisa do medo? Olha só, pode, isso é teu. Uma coisa é aquela questão de uma certa educação, né? Mãe, posso pegar um pouquinho mais? Que a gente tenta trabalhar de imaginando na casa dos amiguinhos, não sai comendo tudo desesperado. Mas a gente vê que ainda tem um medo por trás. No caso das nossas meninas, é óbvio, porque foram 5 anos e meio abrigadas. Não, 5 não, 6, né? Até esqueci. 6 anos, né? Então ainda tem um tempinho aí que elas precisam trabalhar na cabecinha delas e que a gente está vencendo em cada etapa. Essas observações são importantes porque são nas sutilezas que a gente vai entendendo. O primeiro mês é um grande mês que a gente tem quando a criança chega na nossa casa, de entender isso tudo. Por quê? É claro que, enquanto nutricionista, né, o que eu poderia comentar logo de cara? A gente tem que começar com frutas, verduras, legumes, vegetais? Não, a gente vai oferecer uma alimentação saudável, mas vai ceder muita coisa no início, para que essa criança ela se sinta acolhida na família que ela está entrando agora. Porque senão, gente, vai ser muita ou repressão, ou muito over, muito, você tem que comer salada, tem que fazer aquilo. Tá? Então, esse é... Oi? Deixa eu te interromper para fazer um comentário. A gente vê muita questão em pós-adoção, né? A necessidade que algumas pessoas têm de estabelecer sobre os seus filhos projeções das suas expectativas, né? Sim. Todos nós estamos numa caminhada de adoção. Nós buscamos, nós idealizamos os nossos filhos constantemente, né? Às vezes, mesmo aqueles filhos que já são havidos, né? A gente continua idealizando o que eles vão ser amanhã, o que eles vão ser no futuro. E não seria absurdo supor que você gostaria, né, que essa criança, quando chegasse com uma alimentação maravilhosa, que não comesse frituras, que não comesse excesso de açúcar, e não é assim. A gente não sabe o que vem, né? É muito interessante esse seu comentário da sensibilidade no primeiro encontro, no primeiro momento, para entender que é um outro indivíduo, com uma outra experiência, com uma história que a gente precisa acolher também e tratar disso com sensibilidade. Porque pode ser que, por conta das histórias que esse outro indivíduo traga, ele nunca consiga comer banana, ele nunca consiga comer atum, né? E não adianta a gente forçar a barra desejando que aquele filho coma tantas frutas como nós comemos, tanta salada como nós comemos, porque são outros indivíduos. Se você pudesse também falar um pouquinho mais sobre isso.
são as individualidades que a gente observa, porque aí eu faço a pergunta para vocês, é claro, não vai dar para responder, mas vocês podem se observar. Vocês comem salada todo dia, no almoço e no jantar? Vocês não comem nenhum industrializado, ou como está na moda, né? Saiu o resultado da pesquisa de orçamento familiar, eu conheço, eu estou dentro desse burburinho todo, dessas análises, desses resultados, nenhum ultraprocessado. Ninguém aqui come nenhum, assim, só come saudável o tempo todo. O refrigerante não faz parte da mesa. É impossível. Essa idealização, na verdade, passa uma idealização do que nós não somos. Ou até mesmo, eu como nutricionista, eu não gosto de refrigerante. Realmente, eu tomo, mas muito pouco. E quanto menos a gente toma, menos ainda a gente gosta. Né? Agora, hoje tem o lanche à pizza. As meninas já brincaram, mas hoje é sexta-feira, dia da pizza. Então vou pedir qual lugar? Daquela uma pizzaria que tem aqui na frente do Rio 2, porque a pizza é maior. Ok, eu gosto de um outro lugar que é menorzinho, né, do Ettore, mas a gente olhou, tá bom, pede a pizza que é maior, entendeu? Então, essas idealizações, na verdade, Saulo, que você está chamando a atenção, eu digo sempre que vai além, a alimentação ela é uma expressão disso, porque o alimento é uma forma de carinho e de afeto. É claro que a gente comete alguns deslizes quando as crianças chegam. É super normal. Eu falo porque eu cometi, hoje em dia eu já comecei a desapegar. Muitas coisas eu não desapeguei. Né? E aí a gente vai olhando e vai entendendo, e vira e mexe a gente se reconstrói. E vira e mexe as crianças, que são muito tempo abrigadas, elas falam, né, de coisas que... Mãe, eu lembrei de uma coisa que eu não tinha falado antes. E aquele eu lembrei de uma coisa, a gente para. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa barra pesada. Então, a gente vai, respira, escuta. Na hora, se tiver que chorar, a gente chora, engole fundo. Ou chora mesmo, porque a criança tem que ver essa emoção que a gente lida e ela vai se sentindo cada vez mais segura e elas vão modificando aos poucos os hábitos alimentares. Um deles que eu consegui... Assim, muita coisa a gente mudou. E é possível, porque a criança também, quando chega pela adoção, ela quer se parecer com seus pais ou suas mães, né? Porque nós sabemos que tem os casais completamente diferentes, então ela quer se parecer com aquela pessoa que está acolhendo ela como filho e como filho. E é muito interessante, né? Eu não como carne já há muitos anos. As meninas, a primeira coisa que elas olharam, mãe, você não manha, né? No início era manhinha. Você não come carne? Eu falei, não, por quê? Você tem pena dos animais? Eu falei, não gosto, é uma filosofia, eu vou falar filosofia de vida para uma criança de 6 anos, né? Eu falei, não gosto, passo mal. Aí foi passando, mas por que você não come mesmo? Você não vai querer que a gente coma carne? Então é para a gente não comer, olha só, não é para não comer. Se vocês lá mais à frente não quiser comer, não tem problema. Mas se vocês quiserem, vocês também comem. A Aline, ela comia muita carne, né? Aos poucos, ela vai começando a reduzir, agora ela, de vez em quando, ela fala, eu não quero comer carne, eu quero ser parecida com você. Tudo bem. Agora, você vai ter que comer muita verdura, muita salada, e elas já começaram a entrar na adolescência, então já tem a menarca, então a gente tem que tomar cuidado mesmo com a anemia, então a gente tem que mudar a alimentação. No início, ela ficou olhando, né? Elas comem muito bem. Elas têm uma coisa muito boa que é provar de tudo, é muito interessante, e é delas mesmo. Elas provam tudo imaginável, tudo que é bom e que não é bom. Elas provam. E ela descobriu na couve, que eu gosto muito, que se ela comer muita couve, tá ótimo, porque ela não come muito feijão preto, né? Porque elas vêm da Bahia, o feijão preto tem uma conotação completamente diferente, enfim, isso passou para elas. Então a gente está nessa negociação. A Alice já não gosta do frango, então a gente tem que pensar em outras maneiras. E que veja, elas vão se modificando, não porque a gente quer, mas porque é uma constante de ver o hábito da gente. Elas amam Coca-Cola, eu não posso fazer nada. A pessoa aqui do meu lado, que é o meu marido, eu optei até por casar com ele depois, entendeu? Não adiantou, ele ama a Coca-Cola. Eu não vou mudar? Não vou mudar, tem 62 anos de idade, eu já desisti. Elas, o que eu faço? Então eu não vou comprar. Nessa discussão de isolamento social, que o alimento é uma fonte de afeto, olha, vocês não têm noção do que a gente está passando aqui, mas tudo bem, vamos embora. Tem o chocolate, tem o bolo de chocolate, é um monte de chocolate para compensar. Né? E elas aprenderam o termo, o Google está me lembrando, do 60% de cacau. Porque eu gosto muito do chocolate amargo, aí tem uma questão de ser saudável, é inevitável, mas enfim. A gente procura ter menos açúcar cada vez mais, porque
A alimentação não só a alimentação brasileira é alimentação de origem portuguesa, né? Tudo com açúcar, gema, açúcar, caloria, comida farta, né? A nossa origem portuguesa. E o açúcar tem muita complicação para a nossa formação, né? Para o nosso futuro. Então, pelo menos o açúcar refinado eu tirei delas. É só açúcar que está, o demerara, e o refinado vai para o bolo, que elas ajudam a preparar já de algum tempo. No início eu surtava, mas agora eu já estou aprendendo a trabalhar com elas preparando. Mas elas também vão aprendendo. Então, agora elas não querem mais só chocolate ao leite. Mas você comprou um chocolate 60% cacau? Compra de 70% cacau? Aí eu fico olhando e falo, gente, estou perdida. Porque elas escutam a gente falar e escutam a gente ter esse diálogo. E gostam, né? O que o Rubem está colocando. E adoram. Agora é a disputa. Porque não era só para a gente, e o delas era o chocolate ao leite, cada vez menos açúcar, mas agora elas também comem. Ou seja, esse compartilhamento é necessário e esse primeiro mês, os primeiros meses, a gente tem que observar. Tá? Então, vamos começar a falar sobre a discussão da alimentação. Tá? Pegando esse gancho do consumo de frutas e vegetais, então vamos voltar. O que vocês compram de alimentação no carrinho de vocês toda semana? Quer dizer, agora não é toda semana, né? Ou vocês pedem para entregar em casa, né? Vamos nos adaptar ao tempo de pandemia. O que vocês colocam na mesa de vocês? É só fruta e vegetal? Não. Tem o quê? Tem o refrigerante, tem a carne, tem o pescado, não tem, tem a bebida alcoólica, a refeição junto com a bebida alcoólica, como é que é a reação da criança junto com a bebida alcoólica, dessa criança que vai chegar, como é que a gente vai pensar nessas coisas. Isso tudo são coisas importantes, porque quando a gente... a questão da bebida alcoólica, veja, eu não sou contra, a gente gosta de um bom vinho, nós adoramos, a nossa família tinha uma confraria que a gente degustava vinho e cerveja. Porém, muitas crianças vêm com histórico do alcoolismo nas suas famílias de origem, às vezes não só na família, mas no abrigo também. No caso delas era a família de origem, família biológica, e também no abrigo, que tinham algumas adolescentes que usavam drogas e bebidas alcoólicas, chegavam alcoolizadas no abrigo. Então, a primeira vez que a gente foi comemorar com o meu cunhado e com a minha irmã, quando elas chegaram, logo no final de semana seguinte, meu cunhado abriu uma champanhe maravilhosa que tinha guardado para esse momento para nos brindar. A reação delas foi a pior possível, porque tinha uma memória afetiva negativa. Não bebe isso que você vai morrer. Começou a gritar, a gente para, opa, olha, nós sabíamos, né? E ficou tudo muito rápido. Meu cunhado parou, o que houve, Rosana? Eu falei, vamos beber depois? Para nesse momento. E depois a gente explicou para eles, né? Porque toda vez que a gente não contou o passado delas e família, a gente foi contando uma ou outra coisinha, porque tem que resguardar não só a gente, mas principalmente as meninas, porque quando as crianças chegam, tem muito de olhar, ai, tadinha, a gente tadinha nada. Elas não são coitadas e nós não somos heróis, nós não somos divinos e maravilhosos pela adoção. Tá? Somos opções de famílias diferentes que se constroem nos dias de hoje. Tá? Então, limpando essa área, então a gente não contava. Nessa coisa do álcool, a gente contou. Por que a gente coloca isso? Porque nós dois tivemos que mudar o nosso hábito alimentar, que era, vira e mexe, abrir uma garrafa de vinho e tomar, obviamente, só nós dois tomávamos sozinhos. Mas com ela, a gente, às vezes, tomava uma garrafa para 2 dias, ou seja, a gente teve que parar com isso. Reduzimos absurdamente a quantidade de bebida alcoólica. Quer dizer, a bebida alcoólica era vinho, espumante e um pouco de cerveja, muito pouco, né? O homem gosta mais, mas muito pouca coisa. Porque elas não conseguiam tolerar beber, elas comendo e a gente bebendo na mesma mesa. Era histerismo, era mesmo. Tá? Nós paramos. Começamos a mudar a nossa compra do carrinho. Oi? Alguém perguntou? Oi, é Roberta. Você me permite Roberta, fazer um adendo aí no que você falou? Lógico. A gente teve a mesma experiência com o João. O João chegou com 9 anos e ele tinha uma reação muito forte ao álcool. Quando não que eu e meu marido bebamos, era igual com você, né? Um bebê super social, nem tinha muito menos bêbado, mas ele associava a gente no caminho contrário. A gente começou a, toda vez que saía com ele, beber uma porção, um drink, uma cerveja, uma taça de vinho, e continuar brincando e conversar ele, naturalizar aquilo. Não nos primeiros 2, 3 meses, claro, mas depois de um tempo, né? Quando a gente parou a questão,
E a psicóloga até apoiou, não, faz isso, para ele ter boas experiências e perceber nem todo mundo que bebe uma cerveja fica bêbado e nem todo mundo que fica bêbado fica lento, né? Então a gente deu outra experiência para ele ligada ao álcool. Hoje ele brinca com álcool, a gente consegue passar de um churrasco e ver as pessoas bebendo e ele já liga. E ele fica tentando entrar, ele diz que quer beber, ele pega aquele copinho de drink, de shot, coloca água, vira, e finge, brinca, quer dizer, virou uma brincadeira dele, né? No nosso caso, Roberta, a gente demorou bem mais tempo, que para elas era muito difícil. Primeiro porque elas diziam que fazia muito mal e matava. Que foi a forma que, depois a gente entendeu por quê, era a forma que o abrigo, as cuidadoras do abrigo, construíram a ideia da bebida alcoólica para elas, de que se bebesse morria, tá? Morria, era uma coisa muito proibida. Depois a gente entendeu, os genitores, eles eram alcoólatras, principalmente o genitor, e algumas visitas que ele ainda fazia no abrigo, ele fez alcoolizado. Então isso era, como é que era? A China na cachaça, tá? Então demorou bem mais tempo. Elas chegaram em maio, quando chegou em novembro, eu fui fazer um teste depois das eleições, fui tomar uma caipirinha com a minha prima, a gente estava no restaurante, o Rubem dirigindo, e eu fui tomar uma caipirinha. Um desastre total. O cheiro da cachaça para elas foi um desastre. Eu depois ainda tentei um ano, não tomo mais. Essa é a mudança maior. Porque, veja, eu posso beber, se eu tiver que beber, eu vou beber sem a presença delas a caipirinha. Porque não dá, para elas é muito forte. O vinho, elas foram se reconstruindo e a gente falando o tempo todo, olha, não faz mal, beber em casa, em segurança, sem dirigir, ou beber com os tios, porque a gente está no momento em família, não porque a gente está muito feliz, mas porque a gente gosta da bebida e a bebida beber em pequena quantidade não tem problema. Mudanças grandes que a gente fez foi se afastar de alguns parentes que não conseguem limitar o consumo de bebida alcoólica acessível. Né? No ano passado, a gente até foi numa festa junina. Eu tenho uma família muito grande por parte de pai e mãe, muitos primos, né? Então, a gente junta uma parte e uma outra. Tivemos uma festa junina com a parte dos primos de mãe, que infelizmente tem o hábito de beber muita quantidade. A gente avisou a elas, olha, a gente não vai beber dessa maneira, porque vocês sabem que não bebe. Digo tal, não, tudo bem. Não consegue, elas bebem muito, eles bebem muito e elas pediram para vir embora. Por que eu coloco isso? Porque são as mudanças na nossa alimentação, às vezes, fazem parte desse processo de educação. Então, aí eu entro na alimentação dessas crianças. Vejam bem, hoje em dia, a gente tem as recomendações nutricionais. Isso, quando uma criança chega com somente as pessoas que estão chegando pela primeira vez e estão começando a frequentar o grupo. Quanto mais nova é a criança, é claro que o cuidado a gente vai ter que ter. Pequenininhos, quando chegam, e a gente tem que ver, pequenininho, quando eu falo, é recém-nascido nem tanto, deixa eu reconstruir essa fala. Menores de 6 meses ou até 1 ano e meio, que às vezes não foi estimulado, tem muito problema de desnutrição. Então, a gente vai ter que trabalhar a consistência desses alimentos, na forma de oferecer. Será que ele consegue pegar uma mamadeira? Será que não consegue? Tomar no copinho ou não? Nesses casos, aí sim, a gente vai precisar de um suporte, de um nutricionista do lado, para ajudar a entender e calcular a alimentação dessa criança nos fracionamentos direitinho. Se é uma criança que chegou para a gente, que tem a mastigação perfeita, e principalmente quanto maior a criança, isso vai se colocando salvo, problemas de saúde específica, paralisia cerebral, síndrome de Down também, né, que tem problemas de deglutição. A criança, ela vai entrar na nossa família e a gente vai introduzindo os alimentos para elas dentro do que ela vai conhecendo. Tá? De uma forma geral, a recomendação hoje da área de saúde, ou seja, da nutrição, a gente trabalha os passos saudáveis. Antigamente tinha, não sei se alguém conhece, as pirâmides dos alimentos, né? Aquelas pirâmides nada interessantes. Na China, eu vi essa semana com as meninas, aquele, como é que é o nome daquela casinha chinesa? Esqueci, eu vi essa semana. Estudando em casa, a gente aprende isso com elas também. Mas, enfim, tem um desenho do lado da casinha chinesa com a distribuição dos alimentos.
Hoje em dia, a gente trabalha muito da alimentação saudável. Eu tenho um passo, eu tenho que, por exemplo, evitar muita quantidade de sal, porque isso, de fato, a população brasileira está pisando o pé, está metendo o pé na jaca, entendeu? Essa é a fala. Reduzimos muito refrigerante, mas o sal ainda faz muita parte da nossa alimentação. Isso é um fator de risco lá para frente. Começar a trabalhar os sabores dessas crianças, porque, veja, elas, quanto mais jovem, ela não sabe o que é sal, ela não sabe o que é açúcar, porque ela não tem essa alimentação. Quando nasce, quando a gente tem a maternidade pelo biológico, o primeiro leite, a primeira alimentação é o leite materno, que vai até os 6 meses. É claro que quando você chega muito pequeno, é muito difícil, mas é possível. Eu conheço casais, eu conheço mulheres que conseguiram, não só casais, hétero, mas homem também, que conseguiram amamentar com bastante estimulação e muita persistência, tá? Mas conseguiram, com uma cabeça muito tranquila. Eu não conseguiria, tá? Até por isso eu não quis adotar bebê, eu preferia adotar criança maior. Mas conseguiram superar o aleitamento materno. Quem não consegue, não tem problema, não fiquem frustrados, as mulheres. A gente trabalha com leite do peito e faz toda a construção desse afeto no contato da pele. Vai dar mamadeira, coloca perto, sabe? Chega perto, oferece, inclusive, a mama para a criança mamar. As meninas mamaram no meu peito. A Alice primeiro ainda no abrigo e a Aline aqui em casa. Fizeram o movimento de querer mamar. Eu, ok, vamos embora. No abrigo eu fiquei assim, meu Deus do céu. A gente estava no hotel, né? Assim, eu já sabia que isso poderia acontecer, mas foi tudo tão rápido. Eu, tranquilona. Depois que parou, eu abri o berreiro, chorei pra caramba. Não viu? Mas foi, assim, eu sabia que isso poderia acontecer. E foi uma demanda muito rápida. Né? Então a gente permite, mas não tem leite. Ok, não tem, mas ela quer construir esse carinho, porque ela viu na televisão o neném lindinho mamando na novela no peito daquela mãe, e agora uma mãe chegou para ela vai querer fazer isso. As duas fizeram, cada uma no seu tempo, a gente trabalhou, e depois a mãe, não tem graça, né? Eu falei, não tem graça, né? Você não é bebê, né, filho? Tá maiorzinha, né? Pegou uma madeira da boneca e chupava uma madeira da boneca. Vou comprar uma chupeta para você. Mãe, eu não sou mais neném. Eu falei, filho, se quiser, a gente compra. É claro, não compraram, né? Eu estava torcendo que dissesse não. Se tivesse, eu iria comprar. E os alimentos foram, de fato, sendo colocados. Nesse início, quando é bebezinho, a gente tem que, de fato, procurar, calcular a alimentação, ver a mamadeira. Se não, gente, vai trabalhando consistência. A criança, calma, Rubem, eu tenho outro aqui me controlando o tempo. Eu tenho um marido controlador, gente. Eu estou vendo aqui o tempo. A gente vai trabalhando essa consistência e a oferta dos alimentos. Foi o que eu coloquei, o Guia Brasileiro de Alimentação, a Sociedade Médica, nem médica, a área de nutrição como um todo está bastante flexível do que é essa alimentação saudável. Eu tenho que ter várias refeições ao dia, eu tenho que ter oferta de frutas e vegetais. O consumo de leite é importantíssimo na infância, porque a população está com um consumo muito baixo, as crianças estão parando de beber leite, tá? E aí leite, derivados de leite, isso de fato a população brasileira também está nessa, tá? A gente viu isso agora na pesquisa do IBGE, que saiu semana passada, semana retrasada, o consumo de leite está reduzindo cada vez mais. Aí leite, quando eu falo, é derivados de leite, queijo, iogurte, tá? Isso está reduzindo muito na nossa população, isso é muito ruim, porque você está reduzindo o consumo de cálcio. Tá? As crianças estão tomando suco de manhã. De manhã não é para tomar suco. Você vai tomar suco, come com queijinho de manhã. Aí qualquer criança, qualquer idade, tá? Você tem que olhar um pouco isso. Frutas, o máximo que puder da estação. Refeição, o prato mais colorido possível. Tá? Então vai ter o arroz, vai ter o feijão, qualquer arroz. Tem que ser arroz integral? Não precisa. Aqui em casa ninguém come arroz integral. Eu comia, mas a pessoa não come, então depois ninguém come mais. Vai ter o lanchinho da tarde, então vai ter um pãozinho, vai ter um biscoito de pacote, gente. Vai ter biscoito de pacote, não tem como. Mas negocie com a criança, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um bolo. Obviamente, tem uma brincadeira muito grande agora na pandemia, que é fazer pão, né? Todo mundo está fazendo pão em casa por causa do isolamento social. Eu já fazia, né? Só estou fazendo um pouco mais agora, porque eu estou ficando mais em casa, estou tendo mais tempo. Estou planejando mais a alimentação. Quem não consegue, Rosana, eu sou terrível na cozinha, não tem problema. Compra o pão pronto, entendeu? Pãozinho francês.
Coloca a criança para preparar, conforme a criança vai aumentando, vamos preparar o seu sanduichinho, vamos preparar a sua comidinha, vamos colocar no prato, me ajuda a ver o que você quer de quantidade. A criança chega muito cheia, vamos diminuir um pouquinho, você repete depois o que você quer, não precisa botar o prato cheio. Então, a noção é o equilíbrio, o prato mais colorido possível. Se no início a criança chega e não está colorido desse jeito, não tem problema. Trabalha com as cores que ela gosta. O que eu falo de cor? O feijão, que é o preto, se vem do Rio de Janeiro, né? O arroz o branco, as batatas que são brancas. Qualquer carne que seja, não precisa ser carne, filé mignon. Gente, qualquer carninha está ótimo. Se não quiser, melhor ainda. Bota o ovinho, se a criança não quiser. Se não quiser comer carne nenhuma naquele dia, o arroz com feijão, maravilha, show de bola. No outro dia vai um amarelinho, uma cenoura, uma abóbora, bota um verdinho, come quiabo. Também agora elas redescobriram, relembraram que comiam quiabo pra caramba. Então a gente está fazendo quiabo, elas estão comendo horrores. Né? Eu estou adorando isso tudo, porque é tudo realmente muito rico. E aí o que a gente vai formando? O que é muito importante é que na infância, né, até os 9 anos mais ou menos, a gente está formando uma variedade do hábito alimentar. As crianças, na verdade, nos ajudam a modificar os nossos hábitos alimentares, para o bem ou para o mal. Para o bem é que se você coloca uma variedade enorme, para o mal é se você cai de boca nos Cheetos, na fofura da vida, nos biscoitos recheados da vida de refrigerante. Não cedo a esses encantos, entendeu? Tudo veneno. Como é que é? O Rubem está lembrando, outro sabor dela, cuscuz. Elas comiam aquele cuscuz salgado, né? Feito de flocão. Eu aprendi a fazer um lanche predileto daqui, realmente é um alimento muito saudável, é base de milho, né? Então a gente também introduziu isso no cardápio, eu realmente gosto. Não gostava, mas aprendi a gostar e foi mudando. Tem uma pipoca para o lanche, não trabalha só com biscoito recheado, ou seja, a gente consegue trabalhar a alimentação de uma forma, por exemplo, lúdica. A criança não gosta de fruta, pega a frutinha, pega uma faca que não corte, ou corta num pedaço que depois a criança corte, e prepara uma salada de fruta. Quer fazer suco de fruta? Pega um espremedor, ensina a criança, assim, uma lambança, não tem problema. Faz na varanda. Quem não tem varanda, faz na cozinha. Depois passa pano, limpa da mesma maneira. Se a criança ficar muito lambuzada, funciona. Pegar a criança para botar no chuveiro. Ela volta limpinha. Porque ela vai colocando na boca e vai descobrindo sabores. Vejam, isso é uma coisa básica para um bebê. A criança, quando vem pela adoção, ela se comporta muito como bebê no primeiro ano de vida, independente de ser mais velho. A gente aprendeu isso, de fato, é verdade. E tem uma coisa muito interessante, durante um mês, elas regridem muito, tem comportamento de bebê, e parece que depois vira uma chave, pum, onde estava mesmo? Qual é a minha idade hoje mesmo? Mãe, eu acordei hoje com 6 anos, agora estou com 6 anos de novo. Porque isso tudo é normal, elas estão resgatando um período que elas não tiveram uma família agora acolhedora e que está ali com a maternagem. Né? Então, elas vão botar a mão na boca, vão fazer todo o comportamento que elas têm, que tem um bebê, que vai comer com a mão, que vai provar, vai fazer lambança na mesa. Depois a gente vai, aos poucos, ensinando a se comportar. É claro, eu não vou no restaurante com uma criança comendo dessa maneira, porque vai ser muito constrangedor para a criança. Então, dependendo de quanto você lida com isso, vai em casa, depois você começa a sair. Olha, hoje a gente vai para o restaurante, então lá a gente vai aprender com uma forma diferente, com a colherzinha, e a gente vai treinando em casa, porque a criança, ela se sente importante. Puxa, parabéns, viu como é que você comeu bonitinho hoje, minha filha? Ai, mãe, então agora eu já sou uma mocinha, não é? Já é uma mocinha, é nada, né? Ora é mocinha, ora é criança. Mas você vai dando esses estímulos e a criança vai se acolhendo. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Depois eu vou deixar com o Saulo, tem um link do Guia Brasileiro de Alimentação, que a gente coloca os 12 passos da alimentação saudável, tá? E trabalha-se muito essa questão de você aproximar a alimentação da criança o máximo que puder da alimentação do adulto, tá? Só muda a consistência. Por exemplo, a gente não vai cozinhar diferente para a criança. A gente vai dar a mesma comida que a gente come, com o mesmo tempero, com uma consistência diferente, dependendo se ela é muito novinha. De igual para igual, você vai trabalhando a alimentação mais variada possível. E uma coisa que eu estava esquecendo, que eu peguei aqui minha cola, dar bastante água pura. Gente, vamos parar com essa coisa de suco pra caramba, porque o suco tem o açúcar dentro. Tá? Ou então, se você espremeu uma fruta e botou água, show de bola.
Agora, da água, porque as crianças estão bebendo cada vez menos água, e aí tem complicações. Eu acho que essa é uma das coisas que eu chamo a atenção. Muita prisão de ventre, porque a criança não bebe água, e ela bebe açúcar, 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 açúcar. Tá? Isso é de fato uma coisa importante. Finalizando já, depois eu vou mostrar algumas fotos, se o Saulo permitir, para a gente colocar. É o único PowerPoint que eu fiz, algumas fotos delas antes e depois, para ver essa mudança que tem a partir do momento do acolhimento geral. Chamar a atenção de duas coisas: publicidade dos alimentos, porque a gente passa a ver mais televisão com os filhos, né? Agora na pandemia a gente vê muito, né? Mas quando a criança chega, como a gente tem a licença maternidade, né? E a paternidade realmente muito pouca, mas agora a gente consegue ver a quantidade de publicidade de alimentos, que é uma coisa, inclusive, proibida. A gente discute muito isso na área de alimentação e nutrição durante os desenhos infantis e de jovens. É absurda. E é tudo impregnado de alimento industrializado, cheio de açúcar, cheio de gordura, cheio de sal e bebida alcoólica também, tá? Energéticos e as bebidas alcoólicas, os comerciais estão chegando cada vez mais cedo. Se eu coloco que é um problema de saúde pública no jovem, ao menor de 18 anos, os jovens estão começando a beber álcool cada vez mais cedo, porque é uma droga ilícita, que nem a gente coloca, né? Você vai beber, elas perguntam, com quantos anos? Quando você fizer 18 anos, se você quiser beber, você vai beber do nosso lado, mas nunca antes disso. Tá? Então, isso é uma atenção que a gente coloca. Tá? E daí, Saulo, eu separei alguns slides delas, pouca coisa, para mostrar aquela brincadeira do antes e depois, porque eu acho que é um pouco de curiosidade quando a criança chega. Tá? Se eu puder compartilhar aqui a imagem, tá? Tá autorizado para compartilhar um pouquinho? Eu acho que a Tati que tem que colocar autorização. Você tem 10 minutos ainda, fica tranquilo. Tá. Tá vendo? Ainda tem 10 minutos para falar. Não, a pessoa aqui é pontual, gente, vocês não têm noção. Acho que outra vida, ele nasceu na Inglaterra. Rosana, tenta compartilhar agora. Vamos lá, eu liberei aqui. Tá joia. Ver se eu fiz certo. Peraí, calma. Aperta de novo. Enquanto você está compartilhando aí, uma outra coisa que aconteceu com a gente é que o João chegou com muitos problemas dentários. Então, a alimentação dele foi muito influenciada por isso. Né? Ele sentia dor comer. Então, ele comia muito pouco. Né? E aí, quando a gente conseguiu resolver os problemas dentários, ele mudou muito a alimentação dele, assim, muito rápido. As meninas, Roberta, boa lembrança. A gente esquece das coisas propositalmente. Né? As meninas chegaram com uma quantidade de cáries que vocês não têm noção. Tá? Era muito consumo de açúcar no abrigo. Muito. A Aline foi botar aparelho logo cedinho. Né? Ela chegou 3, 4 meses depois, ela já começou a usar. Porque ela tanta cárie que não dava nem para consertar nada. Não dava. E aí a gente optou por trabalhar a Aline primeiro, porque a malformação dela era tão grande que ela não falava, ela tinha vergonha. Né? E aí a gente viu, achamos uma dentista muito cuidadosa, super assim, atenta, e foi trocando os dentes muito rápido. E quando caiu esse dente que ela tinha, né, cariado demais, nossa, ela ficou numa felicidade, ela, mãe, saiu a coisa feia. Olha, era complicado, era bem complicado. E a gente foi ensinando a escovar dente, né? Foi ensinando a passar fio dental, né? Trocando escovas, as escovas mais maravilhosas de princesas do mundo. Elas tinham várias escovas, mas elas aprenderam isso com a gente. Então, quando caiu esse dente, que a Aline falou, mãe, caiu o horroroso. Filha, conseguimos, viu só? Não falei para você que a gente ajudou isso? Né? Isso era uma coisa bem interessante. Fala, filhota. Bom, então aqui eu separei, agora são as fotos, quer ver? Pode deixar a porta aberta isso. Aqui eu fiz uma coletânea bem simples das fotos, tá? Esse daqui foi exatamente há 5 anos atrás, quando a gente estava no hotel, no primeiro estágio de convivência, tá? Aqui a Alice e aqui a Aline. Aqui, quando a gente estava 9 meses depois, no aeroporto de Petrolina,
para vir para o Rio de Janeiro, elas estão comendo língua de gato da Copenhague. Elas descobriram a língua de gato que a gente levou, né? Aqui era no final do ano, isso aqui foi mês de maio, isso aqui em dezembro, em Gramado, numa viagem, a primeira viagem que a gente fez depois que elas chegaram, né, para a gente, numa viagem que a gente, enfim, teve um momento bom na vida, né? E elas aprenderam o gostinho de fazer a mala para viajar, gente. Estão contaminadas completamente pelo bichinho da viagem. Aqui desse lado são os meus sobrinhos, o Rafael e o João Marcos. Foi também logo na primeira semana, né? Aqui a Aline e a Alice, a gente está aqui na casa dos meus pais. Meus pais também moram aqui no condomínio, em outro bloco. E agora, isso aqui foi em julho, né? Com a família e os primos, em Friburgo. Aqui é o Rafael e o companheiro dele, o Lucas, o João Marcos e a Raíssa, a esposa, a Aline está aqui, a Alice está aqui, e a gente comendo fondue lá em Friburgo com a minha irmã e com o meu cunhado, tomando nosso vinho, e eles aqui também lanchando. Vejo que a alimentação ela faz parte da nossa família, e elas aprenderam a degustar isso até demais. Já botam a mesa de uma forma muito legal. A construção também familiar, essa aqui é minha mãe, né, as duas ainda pequenininhas, né, o João e o Rafael, e agora, no mês de julho, aniversário do meu pai, fez 93 anos, né, minha mãe aqui e elas aqui na casa delas, com o alimento no entorno, né, o bolo que elas fizeram, né, pro vovô, não foi, Alice? Elas realmente prepararam e decoraram. Aqui é o manjar da minha mãe, que é imbatível, gente, não tem como não. A foto cobriu, mas tem um refrigerante aqui, tá? Infelizmente tem um Guaraná, mas é o dia da festa, então a gente libera. Essa outra foto são os nossos extremos, é a festa do pijama, que todos nós enfrentamos um dia, tá? Eu enfrentei a festa do pijama, eu aqui no meio das crianças, né, fazendo toda a bagunça necessária. Isso aqui foi ano passado. E aqui esse ano, um pouquinho, logo uma semana depois do aniversário delas, né, uma outra forma de comemoração, mas nós reinventamos. Cantamos parabéns virtual, deu certo da mesma maneira. Com os alimentos, elas fazendo bolo, brigadeiro, tudo que tinha direito. Isso aqui é uma sequência de fato de mudanças. Eu adoro essas fotos. Hoje fazendo isso foi muito legal de ver, né? Isso aqui também foi nesse estágio de convivência 5 anos atrás. Deixa eu lembrar. Aqui está a Alice, aqui está a Aline, tá? No colo do Rubem. Um ano depois, na caminhada de adoção, quando elas foram pela primeira vez, a Alice e a Aline aqui do lado, tá? E no ano seguinte, a gente foi para um passeio no Hotel Fazenda. Vocês estão vendo que as pernas estão crescendo, né? E aqui foi no Dia dos Pais desse ano, agora já no início de agosto. Aqui é o nosso novo membro da família, a Mora, né? Que agregou a nossa família, tá? E elas crescendo, e as pernas começando a esticar. E a sequência de fotos comigo, também lá no estágio de convivência, lá em Senhor do Bonfim, as duas picurruchinhas. Um ano depois, no primeiro carnaval aqui no Rio de Janeiro, tá? Ano passado, né, meu aniversário de 50 anos, e aqui foi... Eu não gosto dessa coisa de vestir filho igual, não, gente, é porque era liquidação de pijama, então eu comprei igual, tá? Mas ficou uma foto bacana, a gente reconstruiu, aí eu descobri que elas gostaram dessa ideia de mãe e filhos. Foi lá na casa da minha irmã em Friburgo, né? As pernas vão esticando cada vez mais, né? Eu acho que essa é a última foto, sim. Por que eu coloco isso daqui? Deixa eu parar, então, de compartilhar já. Porque toda essa ideia de alimentação saudável, né, que a gente vai trabalhando, vai lá? Essa ideia de alimentação saudável, a gente vai fazendo enquanto é criança. Tá? Por isso que quando o Saulo colocou o desafio da infância e adolescência, o que eu falo para vocês? Chegou na adolescência, tudo que eu falei, esquece tudo. Não vale mais nada. Porque são os outros desafios. Brincadeira, é claro, né? Se você vem trabalhando isso com a criança, se a criança chega para a gente, quanto mais cedo ela chega, a gente consegue tentar impregnar na alimentação saudável. Se chega na adolescência, a gente vai fazer outras ofertas, né, de alimentos saudáveis, mas vai negociando com eles, porque você está numa fase de mudança muito grande. A gente está vivendo a transição, porque elas fizeram 10 anos, mas elas são realmente muito precoces. Tá? Na construção, a vida delas fez com que elas fossem muito precoces, né? A gente super entende. Então, a gente está nessa reconstrução. É criança para uma coisa e adolescente para outra. Então, é criança para se comportar comendo de uma maneira que eu falo, gente, vocês estão parecendo criança, adulto, isso desmuda na mesa, né? E adolescente não é, agora eu sou mocinho, eu tenho que comer outras coisas.
Mas eu vou chegar ao meio termo, né? É por isso que eu brinco. Chegou na adolescência, paga tudo, zera, e a gente reconstrói uma nova etapa. Mas a variedade da alimentação, você trabalhando isso de fato, quando quem tem a oportunidade de trabalhar essa questão da alimentação saudável de uma forma muito tranquila, muito leve, e eu não digo nem só alimentação saudável, gente, eu acho que eu quero fechar a grande mensagem que eu acho, que eu coloco da discussão da alimentação para nós, que somos pais e mães pela adoção, é trabalhar o carinho, o afeto nessa reconstrução do simbolismo da alimentação para as famílias. Porque da mesma maneira que a gente vai lembrar lá do nosso pudim da minha avó, dos doces da minha tia, da rabanada que até minha mãe faz hoje, né? E dessa memória afetiva que faz com que a gente tenha essa construção dos nossos primos, a gente quer colocar os nossos filhos e filhas nessa construção. Porque quando a gente vai preparar rabanada no Natal, elas já ficam naquela expectativa de preparar rabanada com a minha mãe. Agora é a rabanada, porque não pode nem comer antes, tem que ser a rabanada no Natal. E da mesma maneira que são as preparações, é que eu brinquei, a carne assada da vovó, é igual a carne assada da vovó. Porque essa construção faz com que a criança, ela de fato se sinta naquela família que ela está. Isso é o mais importante. Então, se eu tiver que fechar para vocês qual é a importância da alimentação na infância, na adolescência, na adoção, é, acima de tudo, uma alimentação saudável, é construir pela alimentação esses laços de afetos. É possível, é super legal, e as crianças vão se imaginando, então cada memória que vem para ela, agora sim eu faço parte dessa família. Aquela foto delas, né, com meus sobrinhos, né, e os seus respectivos namorados e namoradas, foi o máximo, quando a gente juntou, né, a gente fez isolamento, todo mundo, estava todo mundo sem se ver, foi agora, né, no início de julho, a gente estava todo mundo sem se ver, morrendo de saudade, a minha irmã Rosana, vamos fazer isolamento realmente fortão durante 2 semanas, e a gente se encontra. E os meus sobrinhos ainda, tia, vai todo mundo, eu falei, vamos embora, né, vamos nós. Então, elas juntaram, e aquele bate-papo dos primos, e a gente ali sentado tomando vinho, né? Pô, foi uma coisa assim legal pra caramba, porque eu e minha irmã, a gente construiu a nossa família pelos primos. Então, a gente vê as minhas filhas e os filhos dela, e os seus pares, também nessa coisa da família. Ali foi, olha, foi muito legal. Por isso que eu fiz aquela foto do tipo, olha só, conseguimos, mais um passo dado. A construção da família está se repetindo. Tá bom? Rosana, é isso, posso falar uma palavrinha, Saulo? Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, Rosana? Então, eu acho que é muito importante, né? Boa noite para todos. Isso que você está trazendo sobre a alimentação é algo realmente muito importante, não só nesse início, né, mas como toda a relação que a gente vai ter com os filhos da gente até eles saírem de casa, né? Mas porque a alimentação fala muito de afeto, né? Fala muito de afeto e no início, principalmente no início, quem adota uma criança um pouco maior, né, tem essa questão de realmente da conquista, de querer seduzir também pela questão do alimento, porque ele também faz parte, né? Quando você começa a aproximação, você sai do abrigo, você leva para o McDonald's, você leva para a pizzaria, mas quando começa a valer em casa, né, já não dá mais, e aí começa outro tipo de negociação. E então, é muito importante também, quero colocar o seguinte, de poder fortalecer os pais, né? Porque os filhos, obviamente, eles vão tentar, e isso faz parte da infância e da adolescência, né? Mas que os filhos, eles ficam mais seguros, inclusive nessa relação, mesmo de conquista, quando os pais conseguem também colocar esses limites, né, equilibrando essa questão aí, né, de poder liberar um pouquinho, mas também de perceber que eles precisam de estar colocando os limites, e a alimentação também tem os seus limites, né? Justamente porque os pais, eles sabem disso, e as crianças não. Então, a importância disso, né, de poder também não ficar receosos,
né, de colocar esses limites também para os filhos. E isso também que você trouxe, Rosana, que foi muito legal, que é a questão da regressão, né? A minha filha também me pediu o peito quando ela chegou, né? E também não houve problema nenhum, né, de oferecer o peito a ela, porque os filhos querem isso, eles querem viver com a gente uma fase da vida que eles não tiveram com a gente, né? E a gente pode viver isso sem receio, sem medo. Então, muito legal a gente poder falar disso, poder falar abertamente, para a gente estar rompendo aqui alguns mitos, né, alguns receios naturais dos pais, né? E principalmente aquilo que tange a adoção. É isso que eu queria contribuir um pouquinho também. Obrigada. Realmente, Marisa, esses mitos a gente vai se fortalecendo. Tá? Eu acho que para quem está começando, Saulo, o que eu deixo é que parece um bicho de 7 cabeças quando a gente começa a adotar. Eu já estive aí do lado, tá, de vocês, e o meu processo foi bem complicado, mas por uma história à parte. Eu comecei as reuniões em 2010 e vejam que eu só consegui, de fato, reconstruir a minha família com as meninas e o Rubem em 2016. E sem passar por fila de ninguém, a gente foi pela busca ativa, mas sem cair na tentação de receber crianças de outras pessoas, sem tentar pular as etapas, tá? E todas as brechas possíveis. E hoje em dia a gente entende que isso foi necessário, porque pela dificuldade que foi o processo delas, a gente estava muito forte. E eu e o Rubem, a gente estava muito unido. Então, até hoje, nessa questão da dureza, de colocar os limites, é claro, eu sou o limite, né? O Rubem é o pai, ele não é o limite. Aqui em casa eu já assumi, às vezes que eu já entrei em crise, eu sou a brigona, mas quer saber agora quando eu falo, realmente eu brigo, gente, eu sou o limite, a mamãe aqui dá as ordens, tudo bem, eu sei que eu sou madrasta, eu sou terrível, elas brigam, mas não é assim. Não, é tudo bem, mas tem uma união muito grande entre a gente. Então, nessas testagens supernaturais, que quanto mais velha a criança vai fazer, mas elas querem ver que não vão ser devolvidas. Mais uma vez, a vida já devolveu tantas vezes elas para um lugar que elas não conhecem, que elas vão testar. E aí, conforme elas vão entendendo, e chega uma hora que isso passa, tá? Passa mesmo, tá? Que chega um ponto, agora a gente estava relembrando, que às vezes as meninas falam, não, porque quando vocês estavam lá, vocês comeram isso que vocês tiveram daquela casa. Não, eu comi isso aqui. No outro dia a Aline pegou, mãe, tem certeza que eu fui adotada? Eu sou a tua cara. Eu falei, também não sei não, minha filha, você é igual a mim, entendeu? A Alice brinca, mãe, eu não fui adotada, não, eu sou tua. Eu falei, mas filha, você é minha, independente se saiu ou não de mim. Então, elas também, olha só, não vamos esquecer o passado, vocês têm uma história anterior que é indiferente para a gente. Elas, hoje em dia, elas não falam absolutamente mais nada e não querem, então a gente aprende a respeitar. Mas quando trazem, elas trazem nessa leveza. Mas foi trabalho de formiguinha, porque a gente estava ali na construção e reconstrução, e quem está começando, gente, olha, vale a pena tudo. É difícil, a vara é complicada, as entrevistas são chatas, a gente se sente testado. É um absurdo ser testado que eu vou ser mãe, se teve um monte de mãe que não queria, largou e abandonou. É um absurdo eu ser pai, já que eu sou um pai maravilhoso, já sou pai de outros filhos, gente. Como é que pode um negócio desse? A gente passa por isso. Quando dá sorte pegar um Paulo sabe disso melhor do que a gente, uma psicóloga, assistente social melhorzinho, legal. Quando não, gente, olha só, respira fundo, zen, porque, olha, é muito legal, vale muito a pena. E por isso que eu coloco, eu fui mãe por opção pela adoção. Tá? Foi realmente uma opção. Eu optei para ser mãe mais tarde e galgar a minha vida profissional. E olha, se tivesse que voltar atrás, não faria diferente, porque a maternidade é igual da mesma maneira. Então, eu desejo assim, para vocês que estão começando, toda sorte, se Deus quiser, vai acabar essa confusão do isolamento social, e a gente vai poder estar aí junto, tirando dúvida com vocês, acolhendo, abraçando, entendeu? Que é o jeito da gente trabalhar. E fica o meu contato, Saulo, para outros bate-papos, tá bom? Obrigado, Rosana. Obrigado por tudo. Palmas aqui. Não sei se você está escutando. Uma salva de palmas presencial e virtual. Obrigado para vocês, tá? Pela oportunidade. Aí vocês continuam agora aí no pós-adoção com a Marisa, com a Tatiana e com a Roberta, e a gente continua aqui no presencial dando orientação para quem está se habilitando. Beijo.
Beijo grande para todos e um forte abraço.